Vamos dar início agora à próxima sessão com a Climacom a apresentar as marcas Zender e Nila. Ora, bom dia, o meu nome é António Temido. Estou aqui então a representar a Climacom, que é uma empresa instaladora da AVAC sediada aqui em Aveiro, e nós, como representantes da Zender e da Nila em Portugal, é sobre estas marcas que vamos focar a nossa apresentação, mais especificamente então nas soluções de ventilação. Qualquer uma das marcas tem inúmeras soluções de ventilação. A Zender tem então a ventilação mecânica descentralizada, centralizada de simples fluxo e centralizada de duplo fluxo, e a Nila aqui partindo do princípio já de uma ventilação duplo fluxo, temos a opção de recuperação passiva, que é a recuperação convencional, a recuperação ativa, que tem então um módulo bomba de calor, que faz aqui um aquecimento ou arrefecimento do ar a insuflar, combinação das duas, e estas duas últimas, que estão aqui em negrito, são aquelas nas quais nos vamos focar mais, que é a recuperação ativa, passiva, produção de AQS e ainda climatização. Começando então aqui pela gama Zender. A Zender tem uma gama muito variada de caudais. A nova unidade Confoair Fit foi lançada este ano, tem um caudal máximo de 120 metros cúbicos de hora e pode ser encastrada em parede ou teto. Fica com aquele painel que vemos ali à frente, para permitir acesso à manutenção, à assistência, o que for necessário, e todas estas unidades que estão aqui podem ser vistas aqui ao lado no nosso stand, se depois quiserem ver ao vivo. A gama média anda ali entre os 160 e os 350 metros cúbicos hora. Temos variadas configurações. A de cima que vemos então é a Confoair Flex, que é uma unidade de instalação somente em teto, e a Confoair 180, esta aqui em baixo, é uma unidade que foi pensada para ser instalada mesmo em armários de cozinha. A gama mais alta é então a Confoair Q, são as unidades também mais eficientes, são as que têm o permutador maior, caudais de 350 a 600 metros cúbicos hora, e estas aqui, também como algumas da gama média, se detectarem um aumento da umidade interior na casa, ou seja, vão tomar banho, a umidade interior aumentou, ela faz essa detecção, aumenta o caudal para o caudal máximo e só retorna ao caudal nominal quando já repousa o nível de umidade interior. A esta unidade Confoair Q pode ser adicionado o módulo Confocline, que fica então em cima da unidade de ventilação. Este módulo faz a recuperação ativa, ou seja, tem uma bomba de calor que faz o aquecimento e arrefecimento do ar a insuflar. É claro que nestes sistemas de recuperação ativa é preciso sempre terem atenção, que eles podem não ser suficientes para climatizar a casa, depende muito do volume da habitação que temos, é preciso sempre avaliar caso a caso, mas mesmo que não fazem a climatização, fazem ali uma correção térmica que pode ser o suficiente para os meses intermédios, ou seja, ali abril, maio, que não temos nem muito calor nem muito frio. De seguida à parte da Nila, aqui só vamos explorar os sistemas então que vimos anteriormente. Temos a Compact P e a Compact S. Estas duas unidades são muito semelhantes em termos de caudal, fazem a produção de água quente sanitária e têm as duas um depósito de 180 litros. E aqui o que os diferencia mais é então a eficiência. A Compact P acaba por ser a unidade mais eficiente e das três que vamos ver, destas duas e da próxima, é a única que tem certificação Passivhaus. Esqueci-me de dizer também na Zender, praticamente toda a gama da Zender, se não toda, é toda certificada Passivhaus. A Compact S, no entanto, apesar de não ser certificada, não pode ser descartada, porque é uma unidade muito compacta, ou seja, com uma base 60 por 60, conseguimos ter um sistema de ventilação, produção de água quente sanitária e ainda alguma correção térmica ou climatização, o que sabemos que assim, os apartamentos hoje em dia são sempre muito pequenos e aqui bastaria sacrificar, por exemplo, um armário de uma cozinha para ter estes três sistemas. A Compact P tem um outro modelo que é a Compact PR, adiciona alguns modelos à unidade interior e conta também com uma bomba de calor exterior, ali diz reversível, mas ela é apenas para aquecimento. Com 9 kW de potência térmica, baixa temperatura, e deste modo pode ser associada a sistemas de piso radiante, radiadores de baixa temperatura e ventiloconvetores. E continua na mesma com o depósito de 180 litros e a ventilação. E passando agora aqui um pouco o que nos diferencia, uma das partes é sem dúvida o sistema de distribuição. Nós aqui usamos sempre o sistema de distribuição da Zender, que imediatamente a seguir ao equipamento, vemos aqui em pequenino, temos uns silenciadores, fazem também placa de distribuição, e desta placa saem os tubos unitários até todas as divisões, ou seja, insuflação para o quarto, duas insuflações para a sala, extrações para as casas de banho, sai tudo então dos silenciadores. Estas condutas têm todas certificado de higiene,
tem um tratamento interior que facilita a sua limpeza e previne também a acumulação de resíduos. E temos uma opção de uma conduta oval que acaba por ser bastante útil quando temos constrangimentos de espaços, ou seja, é preciso passar por baixo de uma viga, o teto falso não queremos baixar muito, e esta conduta tem apenas 5 cm de altura, quando comparado com os 9 cm da conduta circular. A segunda parte, o que nos diferencia é então o arranque e comissionamento do sistema, que é obrigatório e é ele que dá então a garantia ao sistema de ventilação. Primeiro é feito o reconhecimento e decidida a parametrização das 4 velocidades de funcionamento da unidade de ventilação. A primeira é o caudal da ausente, ou seja, é um caudal mínimo que garante a ventilação da habitação quando esta não se encontra ocupada. De seguida temos a velocidade 1, que acaba por ser só uma velocidade intermédia entre o caudal ausente e o caudal nominal. Velocidade 2 é então o nosso caudal nominal do equipamento, que garante as 0,5 renovações hora. E, por fim, temos a velocidade 3, também conhecida como modo festa, que é o caudal máximo do equipamento, e é este caudal que o equipamento assume quando detecta um aumento da unidade interior, ou seja, está a trabalhar na velocidade nominal, passa para o caudal máximo, assim que repõe o nível de unidade interior, reduz novamente para o caudal nominal. Feita a parametrização, fazemos sempre a medição em todos os pontos de insuflação e de extração, e aqui comparamos também com o caudal projetado, ou seja, se tivermos um caudal muito dispar, vamos meter reguladores para equilibrar o sistema e conseguir o caudal que queremos em todas as divisões. No final é emitido um relatório com os caudais medidos, ou seja, identificar todos os pontos, todas as válvulas de insuflação e de extração e o caudal medido e o caudal projetado. Pronto. Obviamente que não é possível obter sempre exatamente o caudal projetado que queremos, mas ali com uma margem de erro de 10% conseguimos sempre garantir a ventilação em todas as divisões. Por fim, trazemos aqui 2 casos práticos, só para mostrar um pouco da instalação. Aqui conseguimos ver um pouco o decorrer da obra, ou seja, inicialmente são instaladas as condutas e os plenos, as condutas são depois encaminhadas para a zona técnica e aqui vemos estas 2 condutas pretas, que são as condutas de ligação ao exterior para a admissão e exaustão do ar da ventilação. Por fim, as condutas ficam então todas na zona técnica, normalmente ainda sem o equipamento presente, e mais para o final da obra é aplicado o equipamento, os silenciadores, feitas todas as ligações e assim que a obra estiver limpa é feito então um arranque e comissionamento do equipamento para dar a garantia à instalação e pronto, temos a certeza que o sistema ficou a funcionar conforme foi projetado. O segundo exemplo que trazemos são os apartamentos ali à entrada da Costa Nova, quem já lá passou certamente que irá reconhecer. Estes apartamentos não são passive house, enquanto que o exemplo anterior era, mas em termos da ventilação, ser ou não passive house, o sistema está bem feito como se fosse um sistema passive house. E assim decidimos trazer, porque o outro era um sistema Zehnder, este é um sistema Nilan que instalamos recentemente. Temos então aqui todas as condutas, tanto de extração como de insuflação. As condutas que vemos a preto são a mesma conduta a branco, mas com isolamento, porque a unidade faz a recuperação ativa. Ou seja, como a unidade faz o aquecimento e o arrefecimento do ar a ser insuflado, se não tivéssemos isolamento, a máquina ao fazer o arrefecimento poderia levar a condensações nas condutas e deste modo garantimos que isso não acontece. Aqui foram instalados logo os silenciadores antes da instalação do equipamento, também para facilitar um pouco na organização e na instalação posterior. Por fim, foi então aplicado o equipamento, feitas novamente, como já vimos, as ligações ao exterior e na imagem da direita temos já ali o equipamento terminado e instalado, já com o arranque e comissionamento feito e já a funcionar. Pronto, terminamos assim a nossa apresentação. Muito obrigado pela vossa participação e deixamos agora aqui, se calhar, um espaço para questões. Se alguém tiver alguma dúvida, tanto sobre os sistemas de Zehnder ou Nilan, ou mesmo sobre os sistemas de ventilação em geral, estou à vontade. Se alguém tem alguma questão a colocar?